Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este momento muito especial. Eu sou Davi Stemler e eu sou especialista em exercícios voltados para pessoas com dores crônicas, prevenção e reabilitação de lesões e de patologias do sistema músculo-esquelético. E o que isso significa? Significa que eu estudei e estudo bastante para melhorar aquela dor que já está aí com você há bastante tempo. Sabe aquela lesão que você pode ter desenvolvido durante a vida? E também para evitar que você desenvolva uma lesão, seja por atividades do dia a dia, no trabalho ou em algum esporte que você pratique. Ao longo da minha carreira, eu fiz uma graduação em Educação Física e tenho 4 pós-graduações em Neuroanatomia, que é o estudo do sistema nervoso central e periférico, reabilitação e prevenção de lesões, manuseio de lesões esportivas e biomecânica da reabilitação. E todos esses estudos me fizeram ter a capacidade de estar aqui para você oferecendo esse conhecimento e também tendo minha carreira de 15 anos. E neste evento Chega de Dor, eu vou te mostrar o caminho para que você se veja finalmente livre dessas dores que te incomodam há bastante tempo. Antes de tudo, só para você entender melhor, dor crônica, gente, é aquela dor que persiste e que não vai embora por um período de 3 meses ou mais. Porém, se você sente dor há menos tempo do que isso, essa aula também é para você, porque eu vou te passar orientações que vão te ajudar a impedir que essa dor que você sente se torne crônica. E não só isso, mas também te fazer viver a vida com mais qualidade, pois com as dores indo embora, você vai poder passar o dia sem aquela sensação incômoda ali de insegurança, né? Fazer um movimento, ou com medo de sentir dor. Então, a grande transformação que você vai passar aqui não é só simplesmente deixar de sentir dor, mas também de viver uma vida muito melhor da forma que você quer. Agora, mesmo eu te falando sobre estudos e experiência, é possível e legítimo que você ache essa promessa ousada e até boa demais para ser verdade. Eliminar as dores e voltar a ter qualidade de vida em apenas 8 semanas? Parece muito pouco, né? Mas eu já vi esse resultado acontecer diversas e diversas vezes na minha atuação diariamente como um especialista em dor crônica e reabilitação de lesões e patologias. E por isso eu estou aqui para compartilhar isso com você. O tema da aula de hoje é: você está sendo enganado. Mas, na verdade, eu nem acho que isso possa ser chamado de um tema, né? É mais um aviso. E é um aviso porque eu vejo nos meus 15 anos de experiência até aqui que existem muitas informações, mas muitas mesmo. Eu vou até dizer que a maior parte das informações sobre como melhorar as dores é passada de maneira equivocada. Essas informações não ajudam e, às vezes, até atrapalham a melhora da sua dor crônica. E você que não tem a obrigação de saber sobre o assunto, assiste, pratica a informação errada e não alcança o real alívio da sua dor. Mas antes, vou mostrar agora alguns relatos de pessoas reais que eu ajudei a terem uma vida com menos dor e com muito mais qualidade. Olha só esse vídeo rapidinho aqui que eu te preparei para você. Bom, conhecer o Davi para mim foi uma grata surpresa, porque com uma carreira tão longa como eu tenho muitas limitações articulares, 17 torções de tornozelo, 3 cirurgias no joelho esquerdo. Na época estava voltando de uma lesão grave no ombro. E nessa época eu ganhei, em média, 8 centímetros de amplitude no meu joelho esquerdo. Meu ombro realmente zerou. A gente fez um trabalho de prevenção de lesão, então a minha temporada seguinte foi extraordinária, melhor do que eu imaginava. A coisa mais interessante era perceber o quanto meu corpo estava rígido, o quanto eu não tinha flexibilidade. Eu não conseguia agachar para pegar uma coisa no chão. Eu não conseguia, mal conseguia calçar um tênis ou coisa do gênero. E com o tempo eu fui vendo que daqui a pouco eu não só estava agachando para pegar as coisas, como eu conseguia sentar no chão. Coisa que eu não fazia há anos. Sentar, levantar do chão. Não tinha a menor condições de fazer isso. Né? E realmente a melhora do desempenho do corpo, no caminhar, na forma de mover, foi impressionante. Esse método me deu essa oportunidade de voltar a acreditar em mim, na minha capacidade, na minha vontade, né, de melhorar sempre.
Eu ainda faço um tratamento oncológico, ainda tenho um acompanhamento oncológico, mas essa parte, por exemplo, toda essa parte de movimento, né, essa amplitude que eu tinha perdido, eu não fazia nada disso, né? Eu recuperei com esse método. Então isso para mim foi fantástico. Foi realmente ter diminuído as minhas dores que eu sentia muito na lombar, e ter melhorado a minha flexibilidade, vamos dizer assim, devido aos meus encurtamentos. Então, alguns exercícios até eram bem difíceis para serem executados, e eu tive um ganho significativo que me propiciou, inclusive, trabalhar com mais qualidade, ter uma vida melhor, ter mais bem-estar naquilo que eu faço. A mobilidade realmente foi um ponto muito importante, porque eu já estava num estágio em que fazer coisas do dia a dia, me agachar para pegar algo na cozinha, fazer limpeza, subir uma escada, isso daí já estava realmente comprometendo os meus movimentos. Então, a mobilidade foi uma coisa que foi um ganho incrível nos exercícios. E aí, cheguei a fazer corridas que eu não imaginava nunca, né? Correr por 12 minutos seguidos, sem pausa, para uma pessoa que mal subiu um lance de escada. Então, isso daí realmente foi muito bom. O maior resultado que eu tive aqui foi a ausência de dores. Por quê? Porque eu não tenho nenhum problema de dor hoje. Então, se eu cheguei aqui, por exemplo, com dores na lombar, eu não tenho dores na lombar. Nem mesmo em determinados períodos do mês ou do semestre, quando eu tenho um ritmo de trabalho mais intenso. Se eu chego aqui com uma dor de cansaço, com uma dor muscular, por exemplo, eu também não tenho dores. Eu tenho muita disposição. Então, quando eu não tenho regularidade nos treinos, aí eu percebo que eu fico mais cansado. Bom, acho que a maior mudança que eu tive, né, é realmente conseguir ficar sem dores. Né? Então já tem um bom tempo que eu tô sem dores fortes. Eu cheguei a ficar um mês afastado do trabalho por conta de dor lombar, e já tem muito tempo que eu não tenho tido dores fortes. Tenho conseguido ficar livre de dores, né? Então acho que esse tem sido o principal objetivo. O meu objetivo principal foi alcançado, que é me manter livre de dores. Melhorou muito o meu alongamento, que eu era muito travado, e mais assim, dinâmica, energia para tocar a vida no dia a dia. Todas as minhas atividades, principalmente em casa, mexendo com horta, agachando, levantando, cuidando dos netos. Os netos exigem muita energia da gente, eu me sinto assim, muito bem preparado para tocar com eles, jogo bolas com eles, brinco, né, corro, subo em árvore, né, por incrível que pareça. E o meu futebol também, quando vou para beber, né, que jogo para turma, a parte que eu percebo que o treinamento tem me dado e me proporcionado essas condições, né, de estar participando da vida ativamente e com energia. E agora que eu te mostrei alguns dos relatos dos meus clientes, pacientes e alunos, é possível que você esteja curioso para saber que método é esse e como é que você pode aplicá-lo para melhorar as suas dores e a sua vida. E aqui eu vou te mostrar de onde eu tirei ele e por que eu criei esse método. Desde o início da minha jornada profissional, eu nunca fui um entusiasta das academias tradicionais. Eu sempre acreditei que a musculação convencional limitava o potencial do corpo humano em termos de repertório motor. Na faculdade de Educação Física, eu me deparei com uma lacuna, com um espaço, com um vazio significativo entre a fisioterapia e o treinamento de força, a musculação, o treinamento com peso, né? Enquanto muitos colegas se dedicavam ao treinamento esportivo ou à musculação, eu testemunhava uma crescente demanda de clientes ou pessoas com dores crônicas que não apresentavam lesões graves que justificassem voltar para uma fisioterapia. Essas pessoas estavam em uma espécie de limbo que me intrigava profundamente. E minha determinação em encontrar uma solução para ajudar essas pessoas só cresceu com o passar do tempo. Quem sabe você que agora me ouve aqui nessa aula se identifica com os meus clientes da época e deseja se libertar dessas dores persistentes que limitam a sua vida, que incomodam e privam você de ter uma vida plena. Após minha formação, ao receber os meus primeiros clientes, eu me deparei com situações bem desafiadoras. Dores incessantes, tentativas frustradas de alívio, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, inúmeras sessões de fisioterapia, acupuntura, quiropraxia, sem resultados duradouros, sem resultados que realmente resolvessem o problema. E essa realidade mexia profundamente comigo. Eu me questionava o que eu poderia fazer
para realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas? Que método que eu poderia aplicar para verdadeiramente ajudar essas pessoas que me procuravam? E foi nesse momento que eu percebi a necessidade de buscar informações em fontes não convencionais para personal trainers. Porque você sabe que a necessidade é a mãe da invenção. Então, por isso, eu iniciei uma jornada de aprendizado, ouvindo profissionais de diversas áreas da saúde, não só educação física, mas fisioterapia, médico, psicologia, osteopatia, buscando compreender métodos e técnicas inovadoras que me fornecessem as ferramentas necessárias para eu lidar com esse público tão especial, que crescia tanto, que tinha a necessidade de ter uma ajuda de verdade. A visão dos meus clientes passando por diversas tentativas de alívio, desde cirurgia até medicamento, fisioterapia, me impulsionou a ir cada vez mais além, cada vez mais longe, por buscar um conhecimento que realmente ajudasse eles. E a minha busca por algo mais completo e eficaz me levou a cursos de capacitação em áreas cruciais, como análise biomecânica do movimento humano, como identificação e correção de compensações, como mobilidade e estabilidade, manuseio da dor crônica, inputs neurais, sistema nervoso central e periférico, incluindo pontos gatilhos, trilhos anatômicos, enfim. Na fase de estágio na Bliss, que é a antiga ATP, que foi a academia que eu me criei, que mais tarde se tornaria a empresa onde eu ocuparia o cargo de diretor técnico, eu enfrentei o desafio de reformular a metodologia da empresa. Então, ao longo de 3 anos intensos, eu estudei, testei e desenvolvi o que hoje é conhecido como o método ATP, lançado em 2014. O método ATP não é apenas uma abordagem, mas sim uma filosofia que busca desenvolver força e potência máximas fundamentadas em padrões de movimento de alta qualidade. Ou seja, quer te deixar o mais forte e potente possível, mas fazendo você se movimentar bem primeiro, minimizando o risco de lesões, identificando e corrigindo compensações, disfunções, assimetrias, encurtamentos, fraquezas musculares, reduzindo ou eliminando dores crônicas e reabilitando o movimento perdido, prevenindo lesões. O método, então, capacita os clientes, as pessoas que o fazem, a atingirem suas metas de força e de potência, alinhadas com as suas expectativas e desejos para uma vida plena, uma vida que você possa aproveitar tudo aquilo que você quer. E esse não é apenas um método, é o resultado de uma jornada de dedicação, aprendizado constante e uma paixão ardente aqui dentro no peito por proporcionar alívio e transformação na vida daqueles que confiam no meu trabalho e que venho fazendo desde 2010. Em 2015, uma ideia me atingiu muito forte. Eu percebi que as fronteiras físicas das minhas 24 horas diárias limitavam o número de pessoas que eu poderia ajudar pessoalmente. Foi nesse momento que eu decidi expandir o meu alcance e compartilhar o meu método com o mundo, utilizando uma ferramenta chamada Instagram. E eu fiz isso almejando impactar vidas além das que eu conseguia atender presencialmente. O ponto de partida foi em 2015, quando eu dei os primeiros passos no Instagram. O sucesso e a receptividade me encorajaram a ampliar ainda mais a minha presença online. Foi um sucesso muito legal na época. Então, em 2019, eu lancei o meu canal no YouTube, que é uma plataforma que me permitiu disseminar conhecimento científico de alta qualidade mais profundo sobre como enfrentar dores crônicas e lesões. O centro desse trabalho é o desejo de proporcionar a todos que me assistem a chance de se libertar desses problemas limitantes, que impedem as pessoas de viverem bem. Por isso, hoje, eu estou aqui para estender a minha mão para você. E eu quero que você experimente a alegria de brincar com seus filhos sem sentir dor nas costas, de pegar um objeto no chão sem ter medo de se machucar, de trabalhar sem ter que ficar tomando remédio, medicamento para poder conseguir evitar a dor ou conseguir fazer as suas coisas. E esses remédios que a gente sabe, ruins para a sua saúde. E eu entendo o peso que as dores crônicas representam, porque eu também tenho.
Eu tenho 2 hernias de disco, eu tenho artrose nos 2 joelhos, né, por causa do futebol profissional que eu jogava. E a minha missão é te aliviar desse sofrimento. E eu estou aqui por quê? Porque eu acredito que você também pode passar por esse momento de melhora. E existe uma solução, existe um caminho para a transformação dessa sua vida. E eu estou aqui determinado a guiá-lo por esse caminho. O método de compartilho não é teórico, é prático, é testado, é comprovado pelos sucessos dos meus clientes. E eu tô certo de que se você seguir o método, também vai funcionar para você. Se você dedicar um tempo para ouvir e, mais importante, colocar em prática o que eu compartilho nessa aula, eu tenho total confiança de que a sua vida vai dar uma virada. E eu tô aqui para te mostrar o caminho, guiando você nessa jornada para uma vida livre de dores e plena de possibilidades. Porque você vai poder fazer aquilo que você bem entender, sem limitações físicas. Então eu quero te chamar para ir junto comigo hoje nessa busca pela sua melhor versão. Vamos nessa? Nessa aula, gente, eu vou mostrar para vocês os maiores erros que te impedem de ter uma vida sem dores. E os erros mais comuns que você já cometeu ou que pessoas próximas a você cometeram são: número 1, achar que fortalecer os músculos do abdômen, fazendo abdominal convencional ou até as pranchinhas, vai ajudar a melhorar suas dores na lombar. Esse é um erro, gente, muito comum, que a maioria dos meus alunos, clientes, pacientes já cometeram antes de chegar até mim. Aproveita e me fala nos comentários aí se você também achava que esses exercícios poderiam te ajudar. Pois não, esses exercícios não vão te ajudar. Muito pelo contrário. E por que eu digo isso? Em caso de dor crônica, o cérebro ele tende a contrair a musculatura ao redor da área afetada. No caso do tronco, temos o transverso do abdômen, temos o quadrado lombar, temos os eretores da coluna que ficam ali, né, ao longo da coluna, que esses músculos são contraídos para fazer a proteção da coluna. Ou seja, é uma tentativa do corpo, do cérebro, de se proteger. E ele acaba tensionando esses músculos de maneira excessiva para evitar problemas. Mas isso aumenta a rigidez e o risco de desenvolver dores crônicas na lombar, por exemplo. No entanto, esse excesso de tensão pode resultar em rigidez e compressão das estruturas da coluna. Então pega uma coluna aqui, ó. Tá vendo? Se ficar tudo aqui travado, vai ficar bem comprimidinho e vai perpetuar a dor. Isso sem falar na enorme influência de outras articulações nessas dores, como a falta de mobilidade do quadril e do tornozelo, que gera um impacto enorme no funcionamento do complexo lombo-pélvico, que é a lombar, a pelve e o quadril, principalmente se você pratica algum esporte. Se o quadril não está movendo corretamente com a mobilidade que deveria, a lombar acaba tendo que compensar esse movimento. Por exemplo, quando fazemos um levantamento terra, por exemplo, que é a flexão do quadril, ou um agachamento também, se você não tem mobilidade do quadril suficiente, a sua lombar começa a arredondar. Então, se seu quadril não consegue dobrar certinho, a lombar começa a dobrar também para poder fazer o movimento acontecer. E isso pode gerar lesões na coluna. O mesmo ocorre quando não se tem mobilidade no tornozelo. Quando a gente caminha, gente, o tornozelo ele tem que gerar mobilidade. Quando a gente corre também. Então você tem aqui a tíbia, né? E você tem o tornozelo. Se o tornozelo não gera essa mobilidade de fazer a flexão dorsal, a dorsiflexão, o corpo vai começar a gerar uma compensação, fazendo com que ocorra uma elevação lateral da pelve, o que comprime a lombar de um lado. Então, comprimindo a lombar de um lado, o que vai acontecer? Você comprime de um lado, você pode fazer com que gere aqui uma hérnia de disco. Cadê? Ó, tá vendo? Vai sair aqui, vai sair do outro lado. E pode gerar uma protusão discal e pode fazer outros problemas. Ontem mesmo, eu tive um cliente que chegou com uma dor crônica nas costas, que não melhorava de jeito nenhum. Ele tinha feito 2 cirurgias de hérnia de disco no último ano e estava com o mesmo fisioterapeuta há 8 meses. E quando eu peguei para ver o que ele estava fazendo, era só fortalecimento do core, da lombar, do tronco, né? Enfim. Pois é, aconteceu que esse cliente, ele adora correr.
Adorava correr na rua, fazer corridas de longa distância, né? Quando eu fiz análise de movimento, análise biomecânica do movimento dele, eu percebi que ele tinha uma falta de mobilidade de tornozelo, de dorsiflexão. Então o tornozelo dele esquerdo estava muito rígido, muito travado. E quando ele corria, o que acontecia? Sempre que ele corria, o lado esquerdo fazia o quê? Ia para cima aqui na pelve para poder compensar esse movimento. Só que como comprimia do lado esquerdo, se comprimir do lado esquerdo, o lado direito vai herniar, tá vendo? Você comprime de um lado, hernia do outro lado. O que gerou uma protusão discal e a necessidade de cirurgia. Então, a primeira coisa com esse cliente não é fortalecer o core, sabe? Não é fazer abdominal, é você lhe fazer o tornozelo melhorar para que você elimine a causa do problema. Fazendo isso, você vai eliminar a causa do problema e o cliente vai voltar a correr direitinho. O segundo erro é a crença de que o aumento da força muscular de quadríceps, que é o músculo da coxa, vai resolver as suas dores no joelho, que é um equívoco muito comum. Na maioria das vezes, as causas das dores no joelho têm origens de problemas que vêm de outras regiões e não do joelho. Na verdade, gente, quase sempre, quando o joelho dói, ele está só pagando o preço de outras articulações. O joelho, ele é uma articulação cuja função é de gerar estabilidade e amortecimento de impacto para o movimento que você faz, correr, caminhar, descer escada, agachar, sentar. Porém, quando o tornozelo, olha ele de novo aí, ou o quadril, olha ele de novo aí, não estão gerando a mobilidade necessária, o joelho começa a ter que compensar essa falta de mobilidade. Porém, o joelho não é muito móvel, né? O joelho faz flexão e extensão, ele tem um pouquinho de rotação. Então isso faz com que ele fique sobrecarregado e comece a doer. Então, apenas fortalecer o quadríceps fazendo cadeira extensora, que é aquela maquininha de sentar e esticar o joelho, ou agachamento, ou subir na caixa, não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, pode até piorar o seu problema. Isso que eu nem comecei a falar da função primordial do quadríceps, que não é a de esticar o joelho, né? Mas sim de gerar a absorção do impacto e fazer um trabalho antigravitacional, que é basicamente o que evita que você caia e não seja derrubado pela gravidade da Terra. Ou quando você salta e você amortece, o quadríceps tem a maior parte nesse sistema de amortecimento. O terceiro erro é a ideia de que fortalecer diretamente o manguito rotador vai resolver todos os problemas e todas as dores no ombro. É um equívoco muito simplista. E essa talvez seja um dos maiores mitos em relação à melhora de dor em uma articulação, que é o tal do manguito rotador, né? Fortalece o manguito que tudo melhora. Nesse caso específico, na articulação do ombro, o manguito é uma estrutura importante. Claro que é, mas somente fortalecer o manguito está longe de ser a solução para todos os seus problemas do ombro. Assim como o joelho, a maioria dos problemas do ombro são consequência de problemas que vêm de outras articulações, outras regiões, outros locais do corpo, como a coluna torácica, que é a parte de cima da coluna, é a parte mais de cima da coluna, a parte torácica, e a cintura escapular, que são aqui a parte das duas escápulas, né, que fica aqui ao redor dos ombros e do tórax. A coluna torácica tem como função gerar mobilidade para o movimento, tanto de rotação, quanto de flexão ou extensão. Já a cintura escapular tem a função de gerar estabilidade no movimento para que esteja estável o suficiente para poder se movimentar e gerar força com segurança e sem instabilidade. Portanto, não caiam nessa balela de que o seu ombro é ruim porque você tem um manguito rotador fraco. Não é somente isso. Isso é simplista, isso não vai resolver o seu problema. O quarto erro é, você já ouviu que para melhorar a dor no tornozelo, no pé, você tem que fortalecer a panturrilha? Isso é um outro erro muito grande. Fazer apenas o fortalecimento da panturrilha, que é esse músculo aqui, tá? Panturrilha é isso aqui, ó, não vai melhorar as suas dores no pé e nos tornozelos. O pé, gente, é a base de contato com o solo, né? Ele é a estrutura que suporta todo o peso do seu corpo. E ele está lá sendo, né, fazendo essa absorção de impacto dos movimentos diários. Portanto, se o nosso movimento não está bom, sempre vai acabar impactando no pé, no tornozelo.
Logo, a gente tem que olhar também para cima, para o joelho, para o quadril, para entender o que está acontecendo e poder atacar a raiz do problema e não ficar só nos sintomas, porque se ficar só nos sintomas, a dor passa, mas ela volta, porque a causa não foi resolvida. E agora é possível que você esteja pensando, bom, tudo o que eu fazia ou imaginava que era certo para eliminar as minhas dores crônicas, tá errado? Como assim? O que esse cara está falando aí? Pois é, igual eu falei lá atrás, infelizmente, gente, temos uma grande quantidade de informações sobre dores crônicas que são passadas de forma equivocada, ou incompletas, ou sem a devida clareza e encaixe das informações. E não são coisas que eu estou inventando, né? Como a gente vê muita coisa na internet. Tudo que eu falo e faço é sempre baseado nos estudos mais recentes sobre melhora de dor crônica, porque eu trabalho com isso diariamente aqui na minha atuação, aqui na Nova Zelândia, então tenho que estar muito atualizado. Eu trabalho junto com fisioterapeutas, com médicos da dor, com ortopedistas, então eu tenho que saber. Então eu tenho que estar sempre me atualizando sobre esse tema para trazer para os meus alunos, clientes, pacientes, os melhores exercícios possíveis, as melhores práticas, as melhores abordagens para o caso de cada um. Então não se preocupa que você está no lugar certo. E na próxima aula, eu vou te mostrar o melhor caminho para você nunca mais cometer esses erros. Então agora que a gente está chegando no fim dessa aula, pessoal, e antes de deixar você ir, deixa eu te relembrar de tudo que você aprendeu até aqui. Nessa aula 1, que tem um tema Você está sendo enganado, que não é um tema, é mais um aviso, eu mostrei para vocês relato dos meus alunos que conseguiram eliminar dores crônicas e voltaram a ter qualidade de vida, voltando a realizar atividades do dia a dia, brigar com os filhos, jogar bola, praticar esporte. Eu te contei como que eu criei esse método e por que eu desenvolvi esse método. Eu mostrei também os erros que você precisa parar de cometer se quiser deixar de sentir dor e voltar a ter qualidade de vida. Então você não perde por esperar, porque a próxima aula está recheada de coisa boa também. Como eu disse para você, eu vou te mostrar o melhor caminho, o jeito certo que você deve seguir para eliminar as suas dores crônicas. E dessa forma, te mostrar o que de fato vai fazer sentido para sumirmos de vez com essas dores aí que você está sentindo. Portanto, fique atento ao grupo do WhatsApp, porque lá eu vou mandar os links para você não perder as próximas aulas. Se não tiver no grupo, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, até quarta-feira, às 20 horas, você não perde por esperar. Eu espero você. Um abraço, valeu, até a próxima aula.